Olá, neste vídeo eu farei um pequeno resumo do produto escalar conteúdo 11º ano. Então o que é o produto escalar entre dois vetores? O produto escalar não é nem mais nem menos do que uma operação entre vetores. Portanto, se eu quiser representar o produto escalar do vetor U com o vetor B, represento normalmente por um ponto. Mas como é que se determina este produto escalar? Que recorde-se, tal como o nome indica, produto escalar, o resultado trata-se de um escalar, ou seja, um número. Vocês no 11º ano aprenderam 3 processos para determinar o produto escalar. Um dos processos é quando têm a mesma origem. Recorde, vamos então representar aqui este vetor AB e o vetor AC. Como é que eu determino o produto escalar de AB com AC? Bem, volto a dizer, o processo que vou aplicar aqui tem que ter os vetores da mesma origem. Portanto, faço uma projeção do ponto C sobre AB e encontro C'. Então, o produto escalar entre AB e AC não vai ser nem mais nem menos que o comprimento do segmento AV vezes o comprimento do segmento AC'. Neste caso concreto, considerando a unidade de duas quadrículas, será 1, 2, 3, 4, 5, portanto seria 5 vezes 2, que seria 10. Portanto, o produto escalar desta forma é bastante simples de calcular. Portanto, neste caso é quando os dois vetores formam um ângulo agudo, falta só ver quando os vetores formam um ângulo obtuso. Ou seja, nesta situação eu quero calcular o produto escalar entre AB e AC. O que é que eu faço? Pois bem, faço na mesma a projeção do vértice C sobre o prolongar do segmento AV, porque ele não pertence ao segmento AV, no fundo sobre a reta AB, e então encontro aqui novamente os segmentos que eu quero. Portanto, será o comprimento do segmento AB vezes o comprimento do segmento AC'. Mas neste caso, como se trata de um ângulo obtuso, colocamos menos. Recapitulando, calcular o produto escalar com dois vetores com a mesma origem, eu posso fazer uma projeção de um vértice de um vetor sobre o outro vetor, e então consigo apenas fazer no produto de segmentos. Neste caso, completando então, considerando duas quadrículas uma unidade, seria menos 3 vezes 2, portanto, menos 6. Recorde-se, veja-se aqui um pequeno pormenor, se o ângulo entre os vetores for agudo, o produto escalar é positivo, mas se for obtuso, o produto escalar até é negativo. Este é um processo que vocês falaram para calcular o produto escalar entre dois vetores. Também podem determinar o produto escalar entre dois vetores através da norma, o produto das normas, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses vetores. Esta fórmula vai ser muito simples e muito prática, metade das vezes, para calcular o ângulo formado entre vetores. Porque reparem, se eu isolar o cosseno, passo as normas para o outro lado a dividir, então obtenho esta fórmula, que é o produto escalar, dividir pelo quociente. Dividir pelo produto das normas. Portanto, o primeiro processo apenas posso calcular quando os vetores têm a mesma origem. Nesta situação, tenho que saber a norma, ou tenho que conseguir poder calcular a norma dos vetores e saber o ângulo formado entre eles. Imaginem só a título de exemplo. Vamos supor que a norma do vetor U é 2, que a norma do vetor V é 3 e que o ângulo formado entre eles é π sobre 3. Como é que eu calculo o produto escalar entre U e V? Será a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que neste caso é π sobre 3. Portanto, seria apenas 2 vezes 3 vezes cosseno de π sobre 3. Recorde-se, o cosseno de π sobre 3 é 1/2. Portanto, isto daria apenas 3. Portanto, volto a repetir. Já vos apresentei dois processos para calcular o produto escalar. O que está representado a preto só funciona quando tem a mesma origem. O que está a verde, eu preciso saber as normas e o ângulo formado entre eles. Deixei para o fim o processo mais rápido e mais prático que vocês têm para calcular o produto escalar, que é através das suas coordenadas.
Representei dois vetores no plano, mas no espaço seria exatamente a mesma situação. Então, como é que eu calculo o produto escalar entre estes dois vetores? Não é nem mais nem menos que o produto das abscissas somado ao produto das jornadas. Portanto, um exemplo, se eu tiver o vetor U de coordenadas 1, menos 1, o vetor B de coordenadas 2, 3, sei que o produto escalar entre eles será 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 3. Ou seja, 2 menos 3 que daria menos 1. Mas no espaço faço exatamente a mesma forma. Vou supor que o vetor U no espaço é 1, menos 1, 0. E o vetor V é 2, 3, 5. Como é que eu calculava o produto escalar? Volto a dizer, seria o produto das abscissas somado com o produto das jornadas somado com o produto das cotas. Portanto, neste caso seria 2 menos 3 mais 0, daria menos 1. Curiosamente, à sorte, consegui encontrar vetores diferentes cujo produto escalar seja menos 1. Portanto, estão aqui apresentados os três processos que vocês abordam no 11º ano para determinar o produto escalar entre os vetores. Volto a repetir, o primeiro que apresentei tem que ter a mesma origem, mas é um pouco limitado, porque para além dos vetores terem que ter a mesma origem, eu tenho que conseguir projetar a extremidade de um vetor num outro vetor e tenho que saber os comprimentos, às vezes não é fácil. A fórmula que eu vos dei a verde, eu tenho que saber a norma dos vetores e o ângulo formado entre eles. E os outros dois processos, aliás, o último processo, tanto fiz do lado esquerdo no plano como no espaço, dá apenas as coordenadas, que é o que nós vamos utilizar mais vezes, porque é muito mais eficiente. Bom estudo!